Boa noite, bem-vindo ao Tabu, o programa que responde todas as suas dúvidas. Hoje o tema é louco, sexo e religião. Será que vai dar pau? Já ajoelhou muito para rezar? Já se confessou hoje? Trouxemos um especialista no assunto em religião. Lima, meu amigão do peito. Bem-vindo, Lima. Obrigado, Renata. É um prazer, você sabe, estar sempre ao teu lado. Né? Você sabe que eu gosto muito de ti. Eu também te amo. Obrigado pelo convite. O tabu já começa por aí. É alguém aceitar a participar de um programa que fala de religião e de tabu. E sexo. Já é um tabu, realmente é complicado. Já é. Mas você sabe que eu tranquilamente estou aqui à disposição. Já é um tabu só conciliar as duas palavras, sexo e religião, já. A pessoa já não quer falar mais. Correto. Lima, fala um pouco de você para o pessoal saber de onde você vem. Bom, eu sou empresário, né? Eu tenho uma corretora de seguros, trabalho... Na verdade, eu comecei porta a porta há 16 anos atrás. Hoje eu tenho uma corretora, uma empresa um pouco maior. E sou cristão convertido, né? Batizado há 10 anos, mais ou menos, 10, 11 anos. Como que é assim, cristão convertido? Passa por uma iniciação na igreja? Como que funciona isso? Na verdade, o que acontece? Muitas pessoas procuram ir a alguma igreja, nem necessariamente porque querem encontrar Deus. Algumas porque querem sair de seus problemas, outras porque se sentem só, né? E ali se torna meio que um estágio. Então elas começam a participar e frequentar. Então é meio que seleção. Então algumas realmente se encontram com Deus, se convertem, se batizam. E outras ficam ali tentando alguma coisa, se achar, encontrar um amigo, achar uma saída, um escape. Porque cada dia que passa a vida se torna um pouco mais difícil para cada ser humano. Então, convertida é quando você realmente aceita, né, as condições, né? Sim, as normas, né? Tem normas. Tem normas tanto dentro da igreja, que são das placas, né? Cada igreja tem seus costumes. E também, biblicamente falando, você tem que estar consciente do que é realmente ser um cristão. Então, aceitar é bem diferente de participar. São coisas diferentes. Então, uma vez depois que você aceita, você procura se inteirar mais do assunto, você procura fazer alguns cursos, teologia, você procura inteirar, ler mais a Bíblia diariamente para entender mais, para você tenha mais conteúdo. Qual que é a diferença entre católico e cristão, protestante? Você fala em termos de religião? Sim, Olha, para mim, isso é uma opinião minha, tá? Para mim são todos filhos de Deus, né? Entre aspas, claro. Não temos... Isso não tem a única diferença, na verdade, eu diria que é a verdade, do meu ponto de vista, até porque eu fui católico muito tempo, né? Participei muito, fui praticante mesmo e até ia ser padre, mas é uma outra história. E como é que é essa história do sexo com o católico e o sexo com o protestante? Existe alguma coisa que é porque assim, porque quando você nasce, independente de você aceitar ou não ser católico, você se diz ser católico. Então ser católico é ser uma pessoa viva. Tipo, uma pessoa viva que não tem outra religião, ela é católica. Então, por isso que as pessoas falam assim, né? Poxa, quando um crente comete uma atrocidade, uma coisa assim, nossa, o crente fez isso. O católico não fala mais porque é normal. Você vai nas penitenciárias, vai encontrar crente, católico, várias pessoas de várias formas, né? Então, uma coisa muito interessante é que quando você se converte, é quando você realmente entende que há algo errado, passado, por exemplo, no catolicismo. Eu, por exemplo, acho que a informação não foi me passada corretamente. Eu acho que algumas coisas vêm muito de clero, ela vem muito de domínio, ela vem muito de tradição. E quais são as regras sobre sexo na sua igreja? Por exemplo, na minha igreja... Protestante casa virgem? Não é uma questão na minha igreja, eu posso falar no cristianismo. Na verdade, como cristão convertido, deve se casar virgem. Você deve se guardar, virgem. Tanto o homem como a mulher, né? E para o seu amado, a sua amada, para o seu prometido. Coisa que é difícil, né? Coisa que é difícil. Imagino que... Assim, a hipocrisia ainda reina, tipo assim... Era para ser assim. Se é outra pergunta, é outra história. Mas como que vocês têm controle? Porque é uma massificação de informação sobre sexo em tudo, né? Que você vê. Mensagem subliminar, e a televisão, desenho animado, né? Então, como que vocês fazem para controlar outro isso? dia nós estávamos comentando, até eu e você mesmo, sobre isso, né? A televisão realmente, ela nos programa, né? É uma programação. Então nós somos programados para fazer sexo e consumir.
sexo e consumir, para gerar mais população, para gerar mais consumo, para gerar mais dinheiro para os empresários, né? E enquanto mais pessoas engravidam, querendo ou não, o governo tem menos controle sobre a parte financeira, ele domina mais, porque a população é super populosa, né, como se diz. Então, as pessoas não consegue todo mundo ter, não dá para ter uma escola adequada, não dá para ter uma formação adequada. Então, na verdade, as pessoas se tornam mais ignorantes pelo número excessivo de população das pessoas. Então, isso é bom também para o governo. Mas, enfim, voltando ao assunto, à parte da religião, nesse aspecto, quando você fala de a massificação na TV, realmente é complicado. Mas, se eu for resumir para você, Renato, eu diria que começa de casa. Acho que tudo parte do berço. Então depende muito como você educa teu filho, porque se você não educa o teu filho e a tua filha em casa, ele vai ser, entre aspas, educado pelo mundo. Em outras palavras, se tu não pega a tua filha e não coloca no colo, alguma marmanja vai colocar ela no colo lá fora. Entendeu? Então, assim, não tem muita conversação entre as famílias. As famílias ficaram famílias, né? Ilhas separadas. Ilhas separadas. Né? Então, hoje, eu fiz uma pesquisa, até para mim podendo estar fazendo uma matéria sobre isso na rádio, sobre redes sociais. Então, assim, é um fenômeno, né? Tanto adolescente, como pessoas de... Sexo virtual pode? Protestante não, pode? É pecado ou não é? Na verdade, biblicamente falando, não pode. Não pode, não deve. Mas assim, o que eu acho assim, às vezes um pouco absurdo é que a gente tem que encarar a realidade. O pastor, ele fica entre a cruz e ali a espada. Por quê? Se você tem um casal de jovens... E se o pastor sabe se acontece sexo entre os jovens, qual a atitude dele? Qual a atitude deveria ser, né? Porque cada um vai ter sua própria atitude. Na verdade, tem que ter um equilíbrio muito grande, porque o que acontece? Você não tem como ver, mas Deus vê. Você tem como ter uma noção. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma igreja com 30 jovens. Aí tem um grupo lá de 4 ou 5 casais que namoram há 2 anos. São pessoas numa faixa etária entre 20 e 25 anos, por exemplo. Se estão namorando há 2, 3 anos, não é um julgamento, mas fica meio que concebido que está rolando alguma coisa. Hormônio no E se o pastor começa a pegar no pé, eles podem sair. Então, é melhor eles estarem ali do que estar no mundo. Então, e se ele também não pega no pé, pode isso virar um vírus dentro da igreja. Então, assim, tem que ter um equilíbrio muito grande. Ser pastor não é fácil. Como você faz para controlar um negócio desse? Então, difícil, só Deus. Nossa! Só Deus. Então, assim, a cada momento, cada um tem um particular. Cada pastor sabe mais detalhadamente como que é a vida de cada ovelha. Mas assim, o que é interessante é o que você falou, muitas igrejas fingem que não vê, entendeu? E um casal em crise no sexo, eles procuram a igreja para solucionar o problema deles? Procuram, sim, alguns casais eles acabam procurando, mas são poucas as igrejas que têm abertamente, que querem falar sobre isso, que têm cursos sobre isso, para falar mais sobre esse relacionamento, sobre sexo, entendeu? Sobre sexo mesmo entre os casais, porque se torna aquilo que você falou, um tabu, né? Tipo assim, a coisa é muito séria. Todo mundo sabe que eu tenho um órgão genital e você tem, mas a gente não pode comentar, tá? Tá então, bom. Não pode. Eu tenho, você tem, mas nós não podemos. Então, isso é ridículo, isso é ridículo. Eu vim aqui porque eu sou uma pessoa muito aberta. É o que eu estava falando no começo. Claro. No meu programa, alguns pastores de algumas denominações de igreja me chamaram para fazer. E eu disse que não, porque o meu programa é patrocinado exclusivamente por mim, né? Entendi. Eu mesmo pago, eu mesmo faço. Para você falar do assunto não tem problema. E não quero falar de nenhuma placa. Me fala uma coisa, o sexo não é uma forma de amor? Por que ele seria pecado? Eu tô amando, gente! Eu adoro transar com ele. Como é que eu vou fazer? Não vou transar mais. É pecado. Biblicamente é pecado porque você tem que... Vou ter que me confessar. Para tudo tem o seu momento. Você tem que realmente, né? Você tá diante de Deus, você tem que estar... E diante dos homens, você tem que realmente... Para não virar prostituição, entendeu? Porque senão se torna... Você acha então que a prostituição para vocês é assim, não importa se recebeu ou não, se a pessoa está saindo com vários, ela se encaixa uma coisa muito dentro da interessante que você falou, a pessoa fala assim, prostituta aquela que recebeu. Que cobra, eu não sei, no meu ponto de vista, pelo menos ela recebeu. Pelo menos ela recebeu. Não que esteja certo, mas assim, a prostituição a partir do momento que você doa o seu corpo para uma pessoa que não foi constituída legalmente no papel ou por Deus que você escolheu como marido, ou como esposa, ou como mulher, entendeu? Porque para Deus
É o único. Eu não posso levar isso ao pé da letra, não sei te dizer isso, mas assim, segundo a Bíblia, assim, pelo menos algumas igrejas ainda levam isso ao pé da letra, de uma forma bem antiga, que só há duas formas, até para separação, ou por traição, que Deus dá a legalidade, ou por traição. Outra, terceira, assim? Seria se a mulher não der conta do recado ou o homem não der conta. Mas peraí, quem é que pode trair quem? Então, se eu levar um chifre... Se você, por exemplo, leva um chifre, você ganhou a legalidade de se separar de mim. Então você pode se casar de novo. Entendi. Se eu não dei conta do recado, não estou dando conta, você ganha uma legalidade de poder casar com outra pessoa porque eu não estou cumprindo o papel como homem. Ou mesmo? Vice-versa, isso eu não estou cumprindo. Tipo, o que seria não cumprir o papel como homem? São tantos detalhes, o leque é tão grande de opções. Qual delas seria? A gente tá falando de sexo, né? Tá, vamos lá. Não dar o couro corretamente, como deveria. Se você não estiver me satisfazendo sexualmente, eu posso chegar na igreja e dizer, não quero mais ficar casado com ele porque eu não gosto. Mas a mulher pode ser maluca também, né? Mesmo? O cara, né? Então é exagero, né? Mas assim, se o homem não corresponde... Se a mulher for ninfomaníaca, quiser sexo o dia inteiro, ela fala, meu marido não dá conta, porque de manhã, de tarde, de noite, ele não tá aguentando. Doutor? Não, doutor não, pastor, né? Aí tem que procurar o que tem a ver... Tá dando até calor. Então, mas gente, que assunto. Fala sério. Prossiga. Bom, e qual a visão da igreja em relação aos homossexuais? Haverá, nos finais do tempo, o amor se esfriará, haverá muitas novas religiões, porque a ideia mesmo agora, no modo em geral, de algumas religiões é facilitar o carregar a cruz, porque assim, né, Jesus falou, quem quiser, né, me seguir, carregue sua cruz a cada dia, e siga-me, tome sua cruz a cada dia e siga-me. Então as pessoas às vezes não querem carregar. Então é muito mais fácil, eu criar uma igreja agora e falar, é uma igreja do pode tudo, é uma igreja do eu posso, do super-homem. Agora tá na moda abrir igreja, né? Pequenas igrejas, grandes negócios. Até porque as igrejas hoje, elas estão mais focadas em te ensinar a prosperar do que como conduzir você ao caminho do céu. Porque, na verdade, o Evangelho, Jesus criou realmente um estágio, uma forma de ensinamento, de preparação para a vinda dele. Então, esse é o objetivo. Só que no meio desse contexto todo, ele diz, né, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu sou contigo. Então, o que ele quer dizer com isso? Eu vou estar contigo até o fim, né? Eu vou estar contigo e ele fala assim, eu venho para que tenha vida e vida com abundância. Eu quero que você tenha vida com abundância. Claro. Mas ele também diz que você vai ter aflição. Com o envelope da fortuna e da pobreza, isso. Né? E você também vai ter um momento de aflição. Então, na nossa vida, você, mais do que ninguém pela tua história de vida, você sabe que a nossa vida não é fluida, ela não é uma reta. A nossa vida é cheia de picos e vales. Nós temos que estar sempre preparados para nos sustentar, para poder lidar quando estivermos lá no vale. Porque quando está no pico é bom, tudo está bom, tudo está maravilhoso, né? E a nossa vida é assim, entendeu? Então as pessoas quando estão no vale, elas procuram a Deus. Quando elas estão no pico, elas não querem nem saber. Então tem que ter um momento, você tem que ter um equilíbrio aí para que não aconteça isso. Me diz uma coisa, voltando ao assunto sexo. Certo. Qual o número de vezes que eu poderia transar sem ser pecado? Por quê? Pelo que você me deu a entender, eu tenho que transar para procriar, não é isso? Eu não posso sentir prazer. Não, você pode, você pode, você deve sentir prazer com o seu amado e com a sua amada. Na verdade, a ideia não é que o sexo se torne obrigatório, não é isso, Entendi. Uma coisa obrigatória, não, tem que ser prazeroso, tem que gostar. Por isso que eu mesmo aconselho as pessoas... depois de casado. Depois de casado. Nós só falamos, só aconselhamos que seja pós-casado, mas que aí pós-casado que seja um sexo normal como todas as outras pessoas. Ou seja, nada de, do meu ponto de vista, ter crente que se cobre pro marido, não ver ela. Aí vem tipo, de 4 não, de 4 é só vagabunda. Eu não posso relatar, mas existe alguns casos que eu sei que assim algumas pessoas comentaram que me procuraram e falaram que realmente assim tem momentos que o casal, a mulher, principalmente assim, de algumas igrejas mais conservadoras, ela não se depila, ela não se cuida. Então, ela começa a ficar lá no passado e o homem começa a encontrar coisas novas. Né? Então, acaba acontecendo uma brecha muito grande para que haja separação, para que haja realmente adultério. Só que tem uma coisa muito importante nisso. Tem também que partir também do homem, não só da mulher, né? O homem também tem que estimular, tem que incentivar, tem que falar que a mulher tá linda, tem que
Lógico. Não tem aquelas crentes que deixam o cabelo crescer, fica aquela coisa com sainha, aquela coisa tão simples. O pior de tudo não é isso. O pior Porque de o cara tudo é quando tem que ver a beleza dentro, né? Porque fora... O pior de tudo... O pior de tudo, Renata, é quando os dois são assim, né? Quando os dois estão no mesmo patamar, ou seja, são muito santos, muito religiosos, e na verdade aquilo ali é só uma imagem que um quer passar para o outro, mas na verdade, e acontece muito, e assim... Por dentro é outra coisa. Por dentro é outra coisa, e muitas vezes são adúlteros, Entendi. Então, entendeu? na verdade, o cara foi na igreja, pegou uma capa, vestiu, falou, agora eu sou bom, agora eu sou íntegro. Por exemplo, e de repente ele chega à noite, entra na internet, a mulher vai dormir ou vice-versa, ele lá na internet e de repente tira a roupa e até, entendeu? Gente, isso tem acontecido. Acessa aí www.tabu-renatamaria.com.br, vai estar lá, muito mais quente esse assunto. Ó, gostou? Plus Plus, Shopping Penha, vai lá. Gente, me fala uma coisa, Lima. Cientificamente falando, depois de um tempo, o ser humano perde o tesão pela pessoa. Como é que faz isso? Amor. Que resposta. Acabou comigo. Tudo pode acabar, o amor permanece, né? E até porque Deus escreveu uma coisa muito importante na Bíblia, né? Que assim, nada poderá nos separar do amor de Deus. Então ele diz que nada, nem a morte, entendeu? Nem a tribulação, nem a dor, nada. Então assim, se você tiver amor, um amor ágape, se você tiver amor pela outra pessoa, um respeito, mesmo que a vida não é só sexo, é maravilhoso, mas eu acredito que não seja só isso. Eu acho que companhia, eu acho que você tá ao lado de uma pessoa agradável, você gosta de conversar com alguém? Tem pessoas que você ama, que você gostaria de estar do lado falando, conversando? Sim, claro. Opa, isso não é gostoso? Nossa, muito. Fala, que tesão, né? Tá muito. Que tesão, olha que eu falei. Que tesão. Ela também saiu tesão da boca dele. Que tesão você estar ao lado daquela pessoa, você falar de... você sentir aquela companhia. Então, acho que assim, eu acredito no que você falou. Acho que com o tempo, a própria carne talvez rejeite um pouco, não sei, diminua, não sei, não passei por isso. Vira aquela coisa de amizade, né? Você chega lá, o chinelo tá no lugar, até porque sou solteiro, mas... da tua roupa. Você tá comendo a tua irmã, tua mãe. Porque a mulher tem uma fase, né? Ela sai do estágio de amante, vai pro estágio de irmã, depois ela vira sua mãe. Não quer mais saber de sexo com você, só de cuidar de você. Mas me fala uma coisa, quando uma pessoa sente tesão por outra pessoa, como é que ela faz? Como ela deveria fazer, porque cada um também faz o que bem entende, né? Entende, isso. O que ela deveria fazer? Olha, eu vou te falar uma coisa, quando você tem quando você é convertido realmente, quando você não está participando de uma congregação, mas você tem um compromisso com a palavra que você conhece, é inevitável que venha essa tentação, tá? Eu sempre falo isso, você sempre, por mais crente que você seja, por mais religioso que você seja, sempre vai encontrar uma mulher mais bonita que a sua e a sua mulher vai sempre encontrar um mais bonito que o seu. E? Aí nós falamos do amor. Amor e respeito andam lado a lado. Se tiver esse amor e esse respeito, você vai entender o seguinte, vou te dar um exemplo claro, que isso acontece muito. Separações, quando as pessoas uma mulher começa a trair ou o marido ou vice-versa, mas normalmente isso acontece muito com mulher. A mulher ela é mais iludida, você sabe disso. O que acontece? O homem sempre fala, não, larga dele, eu vou ficar com você, e faz um auê. E a mulher é um novo. Por quê? Ele a trata bem, ele cuida dela, só que ela também está sempre cheirosa, bonita e arrumada. O marido dela que acorda com ela de mau humor, sem escovar os dentes, sem maquiagem, com remela, e o outro não. Então, na verdade, ela fala, nossa, ele está me tratando, esse homem. Então, assim, é uma ilusão, né? Na verdade, eu posso te dizer que, se eu posso usar essa palavra, o diabo é muito astuto, ele é muito sábio. Então, nesse aspecto, ele joga mesmo uma ilusão, ele vai jogar laços na família, nos casais, para que, naquele momento, a pessoa não se torne apaixonada. Só que quando ela larga do marido para ficar com outro, depois começa tudo de novo, igual o marido, aquilo que você falou. E ela vê que ela largou uma família, que ela perdeu um companheiro por causa de uma aventura. Porque, na verdade, o outro cara vai ver todos os defeitos que o outro estava vendo há tempo. Entendeu? Mas o sexo, você não acha que assim é vital para um bom relacionamento? Mais que vital. Vital duas vezes. Lá, ele transa muito. Quantas vezes você faz sexo por semana, Lima? Ô, Renata, que pergunta que eu até falou. Ele é solteiro, galera! Ele falou que só depois do casamento. Será que ele não transa? Não, fala eu pra mim, tinha... Lima, eu te conheço, não, Lima. eu sou uma pessoa super aberta para falar de qualquer coisa, porque assim, antes de eu falar de qualquer coisa, Deus sabe. Então, assim, eu tinha uma vida sexual ativa antes de me converter, é claro. E depois de... Eu tinha uma vida sexual ativa. Lima, você é solteiro. Não vai falar pra mim que você não come ninguém.
O Renato. O meu amigo. Ela me deixou com calor agora. Deixa eu te abanar. Não. Deixa eu te abanar. Ela me deixou. Então, eu tinha uma vida sexual ele. ativa. Então, assim, para quem tem ou teve uma vida, para quem teve uma vida sexual ativa, é difícil você se conter. Mas assim, quando você tem, quando você é uma briga com você é uma coisa, mesmo, é uma briga mesmo. Mas assim, eu vou te falar, vou te abrir mais ou menos assim, porque você é muito minha amiga. E assim, eu acho que o telespectador tem que saber. Acho que não tem que ter hipocrisia. As pessoas têm que saber a verdade. Então a verdade Toma energético pra você ficar calminho, então. Toma aí. Não, energético não. Energético é energético, vai deixar ele mais energizado. É assim, eu tive, né? Você acaba tendo alguns relacionamentos, então assim, você acaba caindo em alguns escorregões, tá? Então, te falar que depois que eu me... Não, posso dizer assim, que depois que eu me converti, que eu não transei, é mentira. Mas se eu te falar que eu tenho uma vida sexual ativa, não tenho. E aí, então, você o que se acontece? masturba, então? Eu tenho que perguntar, caraca! Sabe o que acontece? Uma coisa interessante? Não, é bom, pode perguntar. Então, porque a gente sabe, a gente quer saber, né? Como é que Tipo assim, eu sou homem, eu tenho hormônios, eu tenho tudo normal. É que, na verdade, você procura evitar, é aquilo que eu te falei, você procura evitar o sexo. E pensamento e sexo. Minha vida é muito ocupada, você sabe disso. Eu tenho dois negócios, tinha um programa na rádio. Tô aqui, então assim... Eu tô em um deles com ele. Isso, a minha cabeça anda a mil pra não ter tempo de pensar muito nessas coisas. Mas é incrível, tem hora que eu acordo, Deus é muito bom. Então eu vou dormir e tipo assim, tá muito, muito, muito complicado o negócio, sabe? Tá a flor da pele. E aí, é interessante, você dorme e assim, não sei o que acontece, mas eu acho que provém de Deus. E depois, é impressionante que você acorda, entendeu? Daquele jeito, assim, tudo acontece, parece real, e aí você vai passando e as coisas vão acontecendo. E se falar pra você que não, que nunca me masturbei, é mentira, é mentira, lógico, né? lógico, Óbvio, óbvio. Claro. É assim, evito essa coisa constante, porque vira um vício, né? Você sabe, quando era adolescente... Claro. Moleque adolescente... Você bate no banheiro, eles estão lá. Tá lá, tomando banho, 2 horas. Tomando banho, 2 horas. Então assim, e vira um vício, porque até fica desnutrido, né? Por você ver que todo adolescente é meio desnutrido. Não é? Seca, todo adolescente entendeu? É magrinho, já é demais. Mas chega uma fase da vida que as coisas boas da vida também, que não é só isso, outras coisas, projetos, sonhos, pessoas... te ocupa tanto o teu tempo que você acaba nem lembrando disso, o dia passa outro dia. Como pode? Tipo, sabe, a pessoa não sentir a flor da pele ali, o negócio arder? Sente. Quem falou que não sente? Quem falou tá mentindo. Mas você vê esse monte de mulher tem tempo, porque eu não procuro quantidade, procuro qualidade. Assim, eu, por exemplo, eu sinto, no meu caso, eu tenho um chamado especial de Deus. Então, assim... eu tenho um chamado mais para obra, eu preciso de uma mulher muito companheira. Então, assim, se eu estou esperando o momento de Deus, eu não posso ficar... Por exemplo, se teu guarda-roupa tá cheio, você não vai conseguir colocar mais roupa. Não. Então, assim... Tem que abrir espaço para o universo entregar. Então, se eu quero uma pessoa especial, eu tenho que estar livre para essa pessoa chegar. Ela. Mas se chega uma mulher do teu lado, tipo, você é bonito, você é um cara interessante, sim, né? Bem sucedido, ela vai querer, enfim. Sim, às vezes... Eu já uma coisa interessante... Se ela tirar a roupa na tua frente e falar, eu quero agora, você vai falar não? Falo. Gente. Depende, posso falar sim. Tô impressionada. Falo. Já falei. Vou lá na igreja achar um namorado pra mim. Com certeza já eles são mais isso. fiéis. Já aconteceu. Acontece mais com mulher casada. Eu levo mais cantado de mulheres casadas do que das solteiras. É incrível. Mas, assim, eu finjo que não ouvi e tal. Tipo, dou uma de João sem braço, de sonso, de caipira do interior. Não. Eu não vou te comer. Pode sair fora. Você manda correr. Eu dou uma de João sem braço. Só que chegou uma hora, tipo... Fala uma situação engraçada que você já passou, pai. Eu tava no Fala elevador conta aí pra gente. E realmente eu encontrava várias vezes com uma certa pessoa no elevador, e essa pessoa me olhava muito, tal, eu falava, vamos marcar um dia, vamos sair, tal, vamos, tal, eu sempre fugindo. Ela te cantando. Você não liga, você liga, tal, eu não deu, tal. E um dia chegou uma hora, falou assim, o que tem com você, hein? Tipo assim, porque assim, era uma mulher bonita, era uma mulher interessante, e ela falou assim, tipo, em outras palavras, ela quis dizer, todo mundo quer me pegar, né? Não posso falar a palavra que você fala. Aí... E todo mundo, tipo assim, homens me rodeariam, mas na verdade... E aí, ela falou, era bonita, era gostosa, cheirosa? Foi muito, era uma mulher super atraente, mas assim, aí? Primeiro porque era casada. Você não se esfregou no elevador de raiva? Primeiro porque era casada. Não, depois assim, eu vou falar uma coisa pra você.
É até difícil falar sobre isso, porque depois, assim, ao chegar em casa, assim, depois você conversando com Deus, dá vontade de chorar. É verdade. Dá mesmo. Dá vontade de chorar porque você sabe que é errado. Então é um preço muito alto. Eu acho assim, que é um preço muito alto quando você decide ser realmente um cristão. Tipo, entendeu? Quando você tá dando uns beijos lá numa menina que você conheceu, você bate aquela vontade. Você tá fazendo pergunta só pra mim agora? Beijo é start do sexo, claro! Eu quero saber como é que é. Se você beija, não dá uma vontade? E aí? Acho que beijo, ó, no meu ponto de vista, adoro beijar. Acho que beijo é um convite. Beijo é tudo. Então beijo é um convite. Beijo é o conector. Né? Beijo é onde quando você coloca a tomada ali, já você vai ver se acende ou não a lâmpada. Acabou. Entendeu? Se você ver se a lâmpada se tem energia suficiente para acender a lâmpada ou não. Dá um beijo, exatamente. É um beijo. Então. E aí, você dá um beijo, uns amassos, e aí? Depois. E aí fica louco, lógico, acende tudo. Vira né? adolescente de novo, né? Não pode fazer nada. Por isso que tudo tem um porquê, que é onde eu tô te falando. Por isso tem certas coisas que você tem que evitar. Então, assim, se você não tá afim da menina, você não é a menina para casar, se você não tem não tá focado em ter um relacionamento sério, então evita beijar, evita sair, evita essas coisas, para que você não fique, tipo assim, eufórico por uma coisa e depois ela passa. Vocês aprenderam, né, gente? Entendeu? Ó, isso aí, respira fundo, pense em outra coisa, vai pro chuveiro, toma um banho gelado correndo. Não pensa mais nela, pensa naquele cara barbudo, cheio de pelo, nas costas e na frente, vai... Seu tesão vai passar. Então é o seguinte, galera, entra aí no meu Twitter, Renata Mariá, com 2H, vem me seguir, tem muita novidade para vocês. www.tabu-renatamariá.com.br. Vamos ter mais lá sobre este assunto. Sexo e religião, conflito total. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Boa. Lima, ainda bem. O que foi que você trouxe aqui pra gente ver hoje? Eu sei que você diferente. bebe isso igual água. Por isso que... Ele trouxe minha mamadeira, gente. Eu tô feliz porque a repórter da Record, aliás, o repórter, né, o cinegrafista, perguntou se eu era teu filho. Tá vendo? Acabou eu acho que ele acho que ele quis dizer que eu tenho 10 e você uns 25. Uns 30. Tô gostosa. Acho que é pelo colágeno hidrolisado que tem aqui, mas você toma bastante, eu aproveitei e trouxe pra você. Obrigada, amor. Você é um anjo, Presentão, adorei. Gente, obrigada pela participação de todo mundo. Lima, deixa aí pro pessoal seu contato para quem quiser ir lá conhecer o escritório dele. Não, se alguém precisar, né? Sou corretor de seguros, Sou corretor de seguros. E faço negócios. Se alguém quiser, o site é www.limaseguros.com.br e o telefone é 4992-5454. Nextel 7832-6772. Está no ar para todo mundo? Tá! É 11. Gente, liga lá. Beijo, brigadão pela participação. Vamos colocar algum tema. Quem tiver ideia, manda aí no site que a gente vai trazer. Beijo.